Eu amava atividades ao ar livre e estávamos nos divertindo, estávamos pescando, mas também tínhamos o que chamávamos de brinquedo do lago. Meu cunhado nos girava, caímos na água e voltávamos para o barco. Tudo estava normal até ouvirmos meu cunhado gritar para sair do barco, estava afundando. Olhei para baixo e a corda de reboque estava enrolada na minha perna. Meu cunhado não conseguia me ver por causa do barco. Ouvi os motores começarem e pensei, isso vai doer. No próximo momento estou sendo arrastado debaixo d'água, engolindo água o tempo todo. Eu sabia que ia morrer. Enquanto pensava nisso, me separei do meu corpo. E imediatamente atravessei essa espécie de véu de plástico. Era como se eu soubesse que estava na eternidade. Eu cresci no oeste de Nova York, sou um dos 7 filhos e levei uma vida suburbana bastante normal. Não tinha muitos amigos próximos até começar a praticar esportes no ensino médio e perceber que essa parte social pode ser divertida. Percebi que poderia fazer parte de uma equipe e tinha algumas habilidades atléticas. Fui para o Texas jogar basquete, mas também queria garantir um emprego porque via discriminação contra mulheres em várias áreas. Então pensei que teria que fazer uma dupla graduação, talvez 2 mestrados, não sabia o que precisaria ter um emprego. Então, depois da faculdade, comecei a trabalhar e estudar para meu mestrado. Tenho um mestrado em Educação Física e outro em Medicina Oriental e Acupuntura. Acabei em Phoenix, fui contratada no sistema de faculdades comunitárias e fui professora nos últimos 30 anos. Me aposentei em 2015. Eu amava atividades ao ar livre. Crescemos em Ontário, então meu cunhado tinha cabanas nos Adirondacks. Era nossa semana na cabana e sempre nos divertíamos muito. Pescávamos, praticávamos esqui aquático, mas também tínhamos o brinquedo do lago. Era um bote inflável com flutuadores que podia ser puxado ao redor do lago se não quiséssemos esquiar. Fazíamos isso há vários anos, e esse ano estava tudo normal. Era 1998. Saímos cedo para pescar pela manhã e queríamos aproveitar o brinquedo inflável no lago antes do almoço. Meu cunhado, seu sobrinho, o bebê do sobrinho e minha irmã mais velha entraram no barco. Eu e minha irmã íamos entrar no brinquedo inflável do lago. O brinquedo é rebocado por uma corda e meu cunhado nos girava ao redor. Estávamos rindo, caímos na água, voltamos para o barco e repetimos. Tudo estava normal na minha vida, até que não estava mais. No barco dele, há um dispositivo que ele encaixa na parte inferior para que a água nunca entre no barco. É impossível. Então, acabamos de cair na água e voltamos para o barco. Minha irmã estava atrás de mim na boia e eu estava na boia, sendo puxada para fora. Minha irmã estava soltando a corda e de repente ouvimos meu cunhado gritar para sairmos do barco, pois ele estava afundando. Afundando? Isso é impossível, mas olhei para trás e minha irmã jogou a corda de reboque para a esquerda. São feitas de nylon. Elas flutuam na água. Então estávamos indo para a água e, quando olhei para a direita, vi a corda de reboque enrolada na minha perna. Eu disse que era impossível. Será que era uma ilusão de ótica? Estava enrolada na minha perna e meu cunhado não conseguia me ver porque o barco estava no caminho. De repente, os motores ligaram. Eram 2 motores potentes. Eu pensei, isso vai doer. E ele partiu. No próximo momento, percebi que a corda estava se esticando com o barco e estrangulando minha perna até o osso. Houve uma explosão de dor na minha cabeça, pensei, meu Deus, isso realmente está doendo. Em seguida, fui arrastada debaixo d'água. Era o barco,
O motor, eu e minha irmã atrás. Ela disse que estava assistindo o marido matar minha irmã, pois sabia que eles estavam voltados para a costa, e essa era a prioridade deles antes que o barco afundasse, e havia um bebê a bordo. Eu estava sendo afogada. No próximo momento eu pensei, toda essa educação universitária e eu não consigo sair dessa. Comecei imediatamente a engolir água devido à potência do barco. Engoli água o tempo todo. Sabia que ia morrer. Não havia paz nisso, mas também não havia sentido em ficar com raiva. Era simplesmente isso. Eu sabia. Tinha a certeza de que não havia nada que eu pudesse fazer. Desde que estava lá, pensei: onde eles vão fazer o funeral? Será em Arizona ou em Nova York? Como eles vão fazer isso? Enquanto pensava nisso, me separei do meu corpo. Imediatamente passei por uma espécie de véu como o plástico filme. Era muito fino. Ao atravessar pensei, estou morta. Uau, eu trouxe minha consciência comigo, legal. Em seguida percebi, meu Deus, há uma diferença entre tempo e não tempo. Eu sabia que estava na eternidade. Comecei a vibrar e era como se cada célula, trilhões delas, parecessem um rosto feliz, todas rindo. Eu olhei para baixo e perguntei, o que vocês estão fazendo? E ouvi as células do meu corpo dizendo, ele está vindo, ele está vindo. Perguntei, quem está vindo? E enquanto olhava em câmera lenta para cima, percebi algo se aproximando. Pensei, meu Deus é o Criador do universo. Então entendi por que minhas células estavam animadas. Era tão empolgante. Fiquei cara a cara com o Criador do universo. Ele não tinha um rosto, não tinha um pronome, não era ele, não era ela, não era isso ou aquilo. Era o Criador do universo. Tudo o que posso descrever é que parecia a aurora boreal. Era essa entidade elétrica de cores diferentes e ondulantes. Eu não sei como a maioria das pessoas experimentam a telepatia, mas esta foi minha primeira experiência. Sabe quando você vai ao banco e coloca seu dinheiro naquele tubo que vai para o caixa? Era como isso. Era um tubo de conhecimento que era enviado para o seu cérebro desta forma, e quando chegava ao seu cérebro se abria. Eu pensava, meu Deus, isso é realmente legal. E enquanto eu tinha um pensamento, o Criador do universo tinha exatamente o mesmo pensamento. E eu ouvi de volta, eu sou o Criador do universo. E eu pensei, meu Deus, você sabe de tudo. E ouvi de volta, eu sei de tudo. Foi uma conversa linda, eu sabia que estava diante do Criador do universo. E comecei a ver a grandeza do que realmente significa ser eterno. Sabe, quando as pessoas falam sobre multidimensionalidade e pensei, isso é simplesmente incrível. Comecei a olhar para trás para a terra pensando, espero que fiquem bem comigo estando morta e afogada. Enquanto eu começava a olhar para trás, ouvi essa entidade telepática dizer, não se preocupe. Assim que ouvi isso e me virei, tudo na Terra desapareceu. Todas as pessoas em 3D que eu conhecia apenas deixaram de existir para mim, porque estava tão focada no momento presente do que estava acontecendo ali. Eu disse, você sabe de tudo. E então Deus me disse, eu sei até o número de grãos de areia em uma praia na Nova Zelândia. Por que Deus diria isso de todas as coisas que ele poderia ter escolhido? Mas no próximo momento fui lançado até a Nova Zelândia, em uma praia, e meu olho estava bem próximo a um grão de areia, e imediatamente soube quantos grãos de areia havia naquela praia. E então voltei para perto de Deus, e fiquei simplesmente maravilhado com isso. E ele disse que sabia até o número de cabelos na sua cabeça. E eu estava recebendo informações através dessa telepatia, através da minha cabeça. Foi como se do nada o conceito de amor se tornasse palpável e estivesse percorrendo todo o meu corpo.
Eu não tinha um corpo, mas era como se tivesse, e eu estava lá pensando: ah, agora eu entendo o amor e a felicidade. E o Criador do universo me chamou pelo meu nome. Meu nome não é Donna, é um nome que Deus me conhecia há milênios. Eu estava nesse espaço que eu nunca queria deixar. Eu estava me movendo pelo universo e recebendo conhecimento sobre como tudo funciona. E meio que paramos, pelo menos parecia, e ouço Deus dizer: então, Donna, o que você gostaria de fazer aqui? Eu nunca pensei que diria isso em 1 milhão de anos, sabe? Você pode dizer: bem, quando eu morrer, vou perguntar isso a Deus. Mas isso não aconteceu. Então, olhei para Deus e disse: bem, Deus, como você me fez, eu deixo a escolha para você. Assim que isso aconteceu, percebi imediatamente o que havia acabado de fazer. Eu dei minha escolha. E essa foi minha escolha. Tive que dar a escolha para Deus. Assim que percebi o que tinha feito e não pude desfazer, eu disse: ah, eu acabei de jurar na frente de Deus. E olha, ele tem que ir. Enquanto esperava a resposta de Deus, ouvi isso, não faço ideia, mas foi como se dissesse: quando você voltar, contará às pessoas como a escolha é importante em suas vidas. Eis o que escolher significa. Não se trata apenas do que vou jantar. Significa que a cada momento de sua vida você está fazendo escolhas em seu pensamento. Como você pensa sobre as pessoas? Como você pensa sobre a história? Quando alguém lhe conta algo que vai contra seu sistema de crenças e você pensa: eu não acredito nisso, mesmo que você não diga, é uma escolha. E como a escolha é preciosa para os seres humanos, falamos sobre o livre-arbítrio, mas isso era mais do que isso. Muitas vezes as pessoas pensam que, se estão sentadas em uma cafeteria ou algo assim e olham para alguém e têm pensamentos sobre essa pessoa ou qualquer coisa que estejam pensando, pensam que, só porque não dizem, não tem impacto, mas não é verdade. Há uma energia associada a isso. Eu não sei como explicar essa energia, ela parece tão diferente para mim agora. Então, estou recebendo essa lição de rendição e escolha enquanto espero. E meio que sinto que estou assim. E também me sinto desconectada. Sinto como se estivesse caindo de volta à terra e ouço isso. Boa resposta. Enquanto estou caindo de volta dentro do meu corpo. Eu volto para o meu corpo e percebo que meus pulmões estão cheios de água. O que acabou de acontecer? O que aconteceu foi que meu cunhado estava dirigindo o barco e sentiu uma mão em seu ombro, mas não havia ninguém lá. Isso o fez parar o barco, olhar para trás e me ver. Então eu pensei: estou viva, e comecei a nadar até a superfície. Coloquei minhas mãos assim, senti mãos humanas sob minhas axilas, pensei que era minha irmã, olhei para baixo, olhei para a corda e pensei: não tem como eles tirarem essa corda da minha perna. Assim que disse isso, a corda se soltou. Cheguei ao topo e não havia ninguém lá. E senti como se estivessem batendo nas minhas costas, como se eu tivesse engolido galões de água. Minha irmã deve ter parecido a supermulher nadando pelo lago para chegar até mim. Eu olhei para baixo na minha perna e falei: meu Deus, está em pedaços. Então, eu meio que segurava minha perna enquanto minha irmã nadava até mim gritando: não olhe para a minha perna, não olhe para a minha perna. Mas o que ela faz? Ela olha para a minha perna e começa a gritar. Comecei a dizer a ela o que fazer, como fazer os primeiros socorros. Sabe, tipo, vou entrar em choque, então faça isso. Certifique-se de que minhas pernas estão para cima, mas segure minha perna e faça tudo isso. Meu cunhado trouxe outro barco.
Mas ele não estava com pressa porque não sabia o que havia acontecido no lago. Mas quando ele chegou com o outro barco, eu fiz a mesma coisa. Não olhe para minha perna. E ele olhou para minha perna e ia tentar me colocar no barco. Mas eu disse: não, se você me colocar no barco, minha perna vai cair, então apenas me puxe de volta. É só isso que quero que vocês façam. E foi o que fizemos. Voltamos para o cais, a ambulância chegou e eles começaram a me dar eletrólitos e me tratar. O lago estava cheio de giardia, então eu tinha engolido tudo isso. Quando cheguei ao hospital, eles estavam preocupados com o inchaço na minha perna e com a quantidade de água que eu havia ingerido, então foi antibióticos perna e comprimidos para a dor. Eu só fiquei na sala de emergência. Basicamente disseram para voltar para a cabana. Meu cunhado dirigiu de volta para a cabana e eu apenas coloquei gelo e tomei antibióticos. Foi isso que me disseram. Todo o evento foi miraculoso. O fato de o barco estar afundando quando a água não podia entrar, a corda de reboque que não deveria afundar e como ela se enrolou na minha perna, como saiu da minha perna. Isso foi uma série de coisas impossíveis. Passei muito tempo pensando: como isso aconteceu? Como cheguei lá? No primeiro ano, contei apenas ao meu círculo de amigos, nem mesmo para membros da minha família. Eu não sabia o que realmente havia acontecido. Não sabia que havia algo chamado experiência de quase morte. Não sabia que existiam grupos sobre isso. Não sabia que havia alguém com quem eu pudesse falar sobre isso. Então eu continuava falando com o outro lado. Eu tinha uma intenção antes de ir dormir. Eu dizia: eu tenho algumas perguntas sobre o que está acontecendo aqui. Os primeiros 6 meses foram apenas lidando com a ferida em si. Eu não tinha sensibilidade na panturrilha, nos dedos dos pés. Eu arrastava minha perna, o que não era realmente bom. Eu sou professora. Estou acostumada a andar pela minha sala de aula. E tive que apenas sentar lá porque não queria que meus alunos me vissem arrastando minha perna na sala de aula. Eu tenho uma clínica de acupuntura. Eu vou para lá depois que dou aula e no caminho tem um banco. Certa vez eu entrei para fazer o depósito do dia. Escrevi como queria que fosse cuidado o meu negócio. Então, entro no banco. Tudo está calmo e silencioso. Tinha uma fila atrás de mim e eu com um pedaço de papel entrego para a atendente. Do nada, meus nervos começam a regenerar. É uma explosão de dor. Não dá para não gritar? Então, enquanto estou falando com a atendente, eu dei um grito. E a atendente pensou que eu estava assaltando o banco. Então ela também grita. E todo mundo no banco cai no chão ou pega o celular para chamar a polícia. Eu falo: não, é só a minha perna. Estou tentando levantar minhas calças para mostrar os curativos. E a atendente, ela não está roubando o banco. Então tive que explicar isso para a polícia. Foi meio que um novo normal. Você não pode prever quando vai ter dor nos nervos. Então foi 1 ano, 6 meses da ferida e mais 6 tentando entender como eu estava lidando com minha vida. Houve muitas coisas físicas que tive que lidar desde a experiência de quase morte. E anos depois alguém me contou sobre a Associação Internacional de Experiências de Quase Morte, onde você pode conversar com pessoas. Quando me perguntam como foi, eu digo como me sinto sobre isso. Foi uma morte personalizada. Cada um de nós tem uma morte personalizada porque Deus conhece você tão bem até o último grau. Isso destruiu toda a minha crença que cresci acreditando. Levei anos para tentar assimilar essa espiritualidade. Foi como se alguém dissesse: é assim que Deus trabalha. Mas não foi isso que eu vi, não foi isso que ouvi. Mudou minha vida, mudou tudo.
eu penso em tudo tão diferente a cada momento. Eu amei profundamente aqui, sei o que é esse amor, e é a força mais poderosa na Terra. O amor lá é um amor puro, e não significa que você não possa ter amor puro aqui. É muito difícil. Alguns dos conceitos, o amor de um marido, de uma esposa, de um filho, ou ver o nascimento do seu filho, e você pensa que é tão maravilhoso ou que não pode ficar melhor, é 100 vezes melhor. Acho que é um amor que não consigo explicar. Você teria que experimentar. Então, para todas as pessoas que acham que é apenas algo do seu cérebro, como você explica isso? Como você explica para mim? Porque eu conheço o amor aqui e conheço o amor lá. Cada célula, cada parte de você que faz você ser quem é banhada nesse puro êxtase de segurança e amor, e você nunca quer sair desse lugar. É por isso que algumas pessoas, quando têm a escolha, dizem: não vou voltar. Se você ouvir histórias de quase morte, eu tive a escolha, e não há como eu voltar. Isso é difícil. Isso não é o paraíso, é um planeta de trabalho. Então você tem que chegar a um sistema de crenças que se adapte ou assimile. Como assimilar o sofrimento nisso? Algumas pessoas chamam isso de escola, de hospital, de plano de trabalho, mas não é isso. E o que você leva para lá é o que você é capaz de trabalhar e resolver em seu próprio coração. Você leva seu coração para lá, você leva a essência do seu coração e o amor. Se eu tivesse um conselho, seria: esteja ciente de cada momento. Eu não acho que para a maioria das pessoas isso seja possível. Eu costumava dizer para meus alunos: você tem um cérebro de 8 faixas, 8 coisas estão acontecendo. Tenho uma lista de compras, estou tentando resolver esse problema, tenho essas coisas para fazer, tenho essas decisões para tomar. Vejo que eles estão vivendo uma vida de 8 faixas e é muito difícil reduzi-la ao momento presente. Então, o primeiro passo é a consciência. Você tem que estar ciente de onde está espiritualmente em sua vida. Eu vi isso com meus alunos. Onde você está em seu sistema de crenças, onde você está em sua vida, onde você está em seus objetivos. Então, o segundo passo seria uma busca. Então, algumas pessoas vão nessa grande busca pela verdade. A verdade está no catolicismo, nos judeus, no cristianismo, no hinduísmo. A verdade está onde quer que você aterrisse. Mas isso serve para você? Com o tempo você começa a assimilar outras informações. Estamos nessa jornada de educação, nessa jornada de vida, nessa jornada de trabalho. Eu digo às pessoas: você é um ser humano. Então respire fundo, trabalhe nisso. Você pode olhar de uma maneira diferente? Existe alguma coisa que eu possa dizer para mudar sua perspectiva 1 grau? É para isso que estou aqui. Posso mudar sua perspectiva 1 grau e deixar isso surgir dentro de você. Esteja ciente das possibilidades. Você está ciente das possibilidades? Você poderia ter anjos? Não, não, não. Você está ciente da possibilidade de que existe uma vida após a morte? Não, não, não. Vocês estão inventando isso. Mas se eu puder dizer, você poderia deixar de lado sua crença por um momento? Você poderia fazer isso? Apenas deixe isso de lado e ouça o que tenho a dizer. Esteja aberto a essas possibilidades. Então você pode pegar de volta seu antigo sistema de crenças ou começar a assimilar que não há nada que eu vá dizer para convencê-lo de uma vida após a morte. Esta foi minha experiência de vida após a morte. Esta foi minha morte personalizada, mas não foi o que eu pensei que seria, e mudou radicalmente toda a minha vida. Eu queria ter certeza de que estava vivendo uma vida plena. Então levei ajuda humanitária para áreas devastadas pela guerra na Croácia.
Estive na China estudando durante o terremoto de 2008. Levei computadores para os estudantes maias no sul do México. Fui humanitária, poetisa, escritora. Eu quero experienciar o planeta. As pessoas me faziam perguntas sobre isso e todas diziam: estou esperando até me aposentar. Estou esperando até que os filhos saiam de casa. Estou esperando receber dinheiro. Não espere. Não importa quais sejam as circunstâncias em que você está. Entendo que você não pode simplesmente largar tudo e fazer as coisas. Entendo isso. Mas você nunca deve dizer para si mesmo: vou esperar. Eu tenho um podcast. Estou aprendendo a trabalhar com prata e ouro porque quero experimentar isso. Nada disso está no outro lado. Nada disso, sabe? Isso está aqui. Então, me deixa organizar minha casa para que eu tenha salas, minha sala de podcast, minha sala de música. Tenho essas salas diferentes e simplesmente aproveito isso.